Pronto. Então, começando mais esse encontro do Café da Fora, a gente está lendo Pedagogia das Encruzilhadas, do Rufino. A gente está chegando no fim desse livro, que promoveu um monte de reflexões muito importantes para a gente. Para quem não conhece o Café com Paulo Freire da Fora da Asa, no ano passado a gente leu a Bell Hooks, Pedagogia, uma aprendizagem para transgressão, inspirada no Paulo Freire e também nos ensinamentos da Bell Hooks. E aí o Café da Fora se propôs a pensar uma perspectiva de leitura do Paulo Freire antirracista, então por isso a gente escolheu ler o Rufino esse ano. Então a gente fica muito feliz também de chegar ao fim do livro com tantas reflexões importantes. E hoje a gente convidou a Luísa Lucena ou a Ifada Milara, e aí me ajuda a pronunciar, Lou, o segundo nome? Ifada Milari, Ojemika. Ojemika. E apresentando a nossa querida Lou, ela é natural de Porto Velho, Rondônia, ela se criou em Brasília e hoje mora em Salvador. Ela é formada em Educação Física pela Universidade de Brasília, ela e licenciatura em Dança pelo Instituto Federal de Brasília, e atualmente é mestranda em Dança na Universidade Federal da Bahia. E para além do seu trabalho como artista, performance, também atua como produção cultural e artística, arte, educação e dança, a partir das danças urbanas do movimento hip hop e afrobeats. No ano de 2022, ela atuou como produtora cultural e assistente de produção na Ilu Akin Produções, participou como performer artista na expositiva no Circuito Latino-Americano de Arte Contemporânea e da Casa de Cultura Mário Quintana, com a performance Travessias e a videoarte Origem. Foi professor e coreógrafo do Grupo Experimental de Dança, em Porto Alegre, artista residente no edital Cultura Viva Hip Hop, Deep Hop, e também, em 2023, participou como oficineira e artista performance no segundo seminário e mostra artística do Grupo Gira, na Escola de Dança da UFPA. Compôs a banca do júri do edital Revolta Dança 2023, no Instituto Goethe, em Porto Alegre, em parceria com o Centro Municipal de Dança, aqui de Porto Alegre também. Então, Lou, querida, muito obrigada por aceitar o convite para a gente conversar um pouco sobre esse livro. Obrigada a vocês. Vocês me ouvem bem? Sim. Se ficar baixo em algum momento, me fala, assim. Primeiro, queria agradecer a Fora da Asa. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com a gente, né? Camis me apresentou falando que nasci em Porto Velho, que sou de Brasília, fui criada lá e atualmente estou aqui. Mas não sei se ela chegou a citar que eu morei 4 anos em Porto Alegre. Eu só estou em Salvador há 1 ano, e o período que eu passei em Porto Alegre, assim, a gente fez uma parceria muito gostosa com a Fora da Asa. Para mim, assim, muito importante, um alicerce mesmo, né? É um espaço muito gigante, assim, dentro das propostas. E apesar de estar aqui, eu continuo lá, né? A gente vai tecendo essas trocas. Então, para mim é um prazer estar aqui e é um prazer poder conversar com a Fora também sobre a minha experiência, sobre a minha trajetória, que abarca o conteúdo do livro do Luiz Rufino, trazendo todas essas encruzilhadas e essas pedagogias exusíacas em nossa vida, né? Ainda mais essa semana e esse mês tão importante, que é o 20 de novembro. E aí, vou pedir primeiro a bênção aos mais velhos, aos mais novos, aos meus guias, meus orixás, que eles possam abençoar essa fala que eu estou trazendo para fora, que ela possa ser muito profícua, possa também alimentar, né, nossa alma, nosso coração, nosso intelecto, e por aí vai. Bom, para iniciar a minha fala, deixa eu ver por onde eu vou começar. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo, Lou. Vou colocar ele aqui, só um minuto. Peraí. Então, eu e a Lou, a gente selecionou 2 vídeos
que vão tocar numa questão assim que transpassa todos os capítulos do livro, do Pedagogia das Encruzilhadas, mas sobretudo esses dois que a gente está trabalhando agora. A gente está quase chegando ao fim do livro, então quem quiser continuar com a gente nos próximos encontros, vão haver mais dois. A gente está no capítulo que se chama Assentamento, Terreiro Encruzilhado, Povo de Rua e Praticar Espaços e Cuspir Antidisciplinas. Aí eu e a Lô, a gente separou dois textos da Grada Quilomba, e a gente, dois vídeos, e a gente gostaria de mostrar para vocês. Então, peraí, que eu vou compartilhar. Opa. Uhum. Forma de conhecimento que é transdisciplinar, que conecta com muitos formatos diferentes e com muitos pensamentos diferentes, que é uma coisa mais redonda, mais circular, eu diria. Isso para mim é exatamente também o que é a descolonização do conhecimento. É quando nós abandonamos desobedientemente, desobedecemos às disciplinas clássicas e começamos a construir linguagens que desobedecem essas várias disciplinas, mas que criam novas disciplinas e formatos. Isso é a descolonização, para mim, do conhecimento. O conhecimento, de facto, e a ideia... Deu para ouvir bem, Lu? Deu sim. Que Quer bom. colocar o outro? Aham, vou Para a colocar. gente poder complementar? E Sim. aí a gente começa? Tá. Peraí, só um minuto. Esse texto ele é super marcante, né? Nessa parte. É muito. Dialoga super bem. Uhum. Me traz Qual várias conhecimento é referências. reconhecido como tal? Desculpe, Lu. Peraí. Qual conhecimento? Desculpe, pode falar, Lu. Não, me traz várias reflexões que a gente vai conversar depois que o... Tá, então vou colocar. Um, dois, três. Qual conhecimento é reconhecido como tal? Qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas e currículos oficiais? Qual conhecimento não faz parte de tais currículos? A quem pertence este conhecimento? Quem é reconhecida como alguém que tem conhecimento? E quem não é? Quem pode ensinar conhecimento? Quem pode produzir conhecimento? Quem pode performá-lo? Quem não pode? O conceito de conhecimento não se resume a um simples estudo apolítico da verdade, mas é sim a reprodução de relações de poder, raciais e de gênero, que definem não somente o que conta como verdadeiro, bem como em quem acreditar. Algo passível de se tornar conhecimento torna-se então toda epistemologia que reflete os interesses políticos específicos de uma sociedade branca, colonial, patriarcal. É comum ouvirmos o quão interessante nosso trabalho é, mas também ouvimos o quão específico ele é. Isso não é nada objetivo. Você tem que ser neutra. Se você quiser se tornar uma acadêmica, não pode ser pessoal. A ciência é universal, não subjetiva. Seu problema é que você superinterpreta a realidade. Você deve se achar a rainha da interpretação. Tais comentários ilustram uma hierarquia colonial pela qual pessoas negras e racializadas são demarcadas. Assim que começamos a falar e proferir conhecimento, nossas vozes são silenciadas por tais comentários que, na verdade, funcionam como máscaras metafóricas. Tais observações posicionam nossos discursos de volta para as margens como conhecimento desviado e desviante, enquanto discursos brancos permanecem no centro, como norma.
A academia não é um lugar neutro, tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e de sabedoria, da ciência e erudição, mas também é um espaço de violência. Ela tem uma relação muito problemática com a negritude, que temos sido objetificados e objetificadas, classificadas, teorizadas, desumanizadas, infantilizadas, criminalizadas, brutalizadas, sexualizadas, expostas, exibidas e, por vezes, mortas. Há esta anedota. Uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa. Branquitude, como outras identidades no poder, permanecem sem nome. É um centro ausente, uma identidade que se coloca no centro de tudo, mas tal centralidade não é reconhecida como relevante, porque é apresentada como sinônimo de humano. Em geral, pessoas brancas não se veem como brancas, mas sim como pessoas. Branquitude é sentida como a condição humana. No entanto, é justamente essa equação que assegura que a branquitude continue sendo uma identidade que marca outras, permanecendo não marcada. E acreditem em mim, não existe uma posição mais privilegiada do que ser apenas a norma e a normalidade. É lindo, né? É muito potente, né? Vou só parar aqui, desculpa, Lu. É muito potente, eu só queria para. Depois eu vou colocar aqui na descrição, mas eu só queria deixar dito também que esse trabalho ele é de um curso de pós-graduação, Poesia e Política Literária, da Federal do Rio de Uhum. Janeiro. Ah, que legal. Essa Uhum. informação eu também não sabia. É, fazendo assim uma reflexão do texto e das performances, né, dos vídeos que a gente viu, e a temática do livro, assim, nessa data tão significante, né, desse mês, o pensamento ele chega a dar uma bugada, assim, porque vem tanta coisa na cabeça, e são tantas informações, e aí eu acho que esse lugar de pedir licença aos mais velhos e falar no dia 21 é muito forte, né? Ainda mais depois desses últimos dias, assim. E aí eu falo isso porque ontem, agora aqui em Salvador, morando aqui, eu tive um choque cultural com o meu colega de casa, porque nós somos 27 estados no Brasil, e apenas 6 tem o dia 20 de novembro como feriado. E isso é muito simbólico e significativo para o Brasil, né, para nós daqui, porque é sintomático da nossa luta, né, e da nossa existência no planeta, no mundo, e aqui, né, em específico assim, mas é porque aqui reflete também, né. E aí pensar algumas informações. Então, o Brasil é a segunda maior população negra do mundo, ela perde só para a Nigéria. Isso é um dado muito forte, né? Pensar que nós somos o segundo país mais negro do mundo. E aí, diante disso, pensar que a gente vive desde o século XX um processo eugenista de limpeza étnica que foi muito bem sucedido em vários aspectos, mas não no nosso genocídio por completo. No entanto, se a gente pega, em termos demográficos e de densidade, para analisar, né, em termos de proporção, quantidade de população e a proporção da negritude, hoje em dia nós somos muito, muito, muito poucos, né, comparados ao período assim da abolição da escravatura,
e do século XX mesmo. Então, tudo isso eu acho que nos assusta e entristece ao mesmo tempo, sabe? Nós continuamos e permanecemos sendo resistência, né? E a gente vai traçando trincheiras, a gente vai traçando quilombos, habitando nas margens, né? E às margens, e não num lugar de exclusão, num lugar, às vezes, de opção mesmo, porque se você não me vê, às vezes é até melhor que você se esqueça da minha existência para ver se você me deixa em paz, sabe? Para ver se você não me violenta, não me sufoca, não corre atrás, enfim, não inventa uma marmota das minhas costas, assim. Então, essa data de hoje, ela é muito simbólica e significativa por vários motivos, e esse é um dos motivos, né, de trazer a reflexão. E aí estou falando da Bahia porque aqui não é feriado, e a Bahia é o país mais, é o estado mais preto do Brasil. Isso é um choque, sabe? Porque aqui a gente não tem, essa data não é feriado. E, e isso me chamou muita atenção, de fazer para olhar e refletir, né? Agora o mundo está de olho na Bahia, principalmente depois das eleições e coisa e tal, porque ela foi fundamental, né, para todo esse processo político que a gente acabou de viver, e muitas coisas têm acontecido aqui, né? Mas é importante salientar a luta e resistência dessa população e de quem faz a luta aqui, a militância aqui, e também o que é que se ganha, ou quem está ganhando, com esses olhos que, a princípio, parecem de reparação, mas como nada nesse mundo capitalista, né, vem de graça, então é importante também ter aquela sabedoria indígena da desconfiança, né? Sempre estar ali analisando, meio olhando o que é que esse povo está querendo, né? Com a gente. E para além disso também, eu acho que é muito significante estar falando com a Fora da Ásia, assim, e trazer a história também da negritude de Porto Alegre, né? Recentemente, o pessoal da Secretaria de Dança abriu uma exposição mostrando a trajetória da negritude, da dança negra, que foi construída em Porto Alegre, sabe? Isso é histórico, isso é incrível para a cidade, porque existe um apagamento nacional sobre a história da negritude no sul do país, né? E, no entanto, os negros do sul, eles são altamente ativistas, resistentes, resilientes, e produzem muitas coisas boas, não só para o Estado, mas para o Brasil, né? E aí eu falo isso porque a ideia desse 20 de novembro, que 6 estados comemoram ainda, quem sabe no futuro próximo possa ser 26, 27 estados, né, a comemorar, a ideia veio de Eduardo Oliveira, que é um intelectual, um filósofo, um professor, ativista do movimento negro e que era de Porto Alegre, tão citado, né, no livro de Tenório e de tantos outros, e na memória dessa militância, e que veio daí. Surgiu dele, né, essa proposta, essa ideia. E aí foi muito bonito que ontem eu resolvi me arrumar inteira e sair na rua de turbante, cheia de búzios, que na cultura iorubá, os búzios equivaliam a dinheiro e trazem esse lugar da riqueza, né, da prosperidade, tem um aqui, inclusive. E aí o pessoal falou assim, nossa, tá arrumada, bonita e tal. E aí eu falei, porque hoje é um dia importante, né? E aí o pessoal, mas todo dia é dia de preto. Aí eu falei, todo dia é dia de preto, mas hoje, o dia de hoje é uma conquista. Por mais que a gente, né, não comemore todo dia a nossa existência, aquilo que a gente contribuiu e produziu e trouxe e sustentou para a nossa cultura e para o nosso país, e diante de
de tanta invisibilidade, de tanto silenciamento, de tanta violência, é importante que a gente comemore essas conquistas, sabe? É um passinho, é pequeno, eu sei, mas a gente precisa valorizar, a gente precisa comemorar, precisa reconhecer, né? Antes que o outro fale assim, então tá achando ruim, então vamos tirar. Aí não! Então, é uma conquista, né? É uma conquista muito grande que precisa ser valorizada. E aí, diante de tudo isso, como a vida é uma espiral para a gente, e o tempo não é linear, me veio também a lembrança do Beto, né? No ano de 2021, que foi um choque muito grande, e agora fazem já 2 anos que ele faleceu. Aquela situação trágica que aconteceu no Carrefour de Porto Alegre também. E aí isso é muito forte, porque foi no dia 20, sabe? Então, no pleno dia da consciência negra, esse homem negro foi brutalmente assassinado. E eu lembro que a gente estava na pandemia, e o jornal, eles começaram a mostrar as imagens, dizendo que um homem negro havia sido morto, mas eles não diziam o nome da pessoa. E isso é tão violento quanto o ato do assassinato dele, né? Porque traz uma desumanização daquele corpo profundo, sabe? Ele tinha nome, Luiz Alberto, sabe? E eu lembro que eu fiquei em pânico, porque eu tinha vários amigos negros, muitos amigos imigrantes, que moram e residem em Porto Alegre ainda, e que sofrem cotidianamente, rotineiramente, esse racismo e assédio moral nos supermercados, pela sua negritude mesmo, sabe? Quanto mais retinto, quanto mais você é violentado nesse lugar. E é muito doido você ter que se arrumar para ir no supermercado, sabe? E não poder levar uma mochila, não poder, entende? Tipo, você tem que chegar praticamente nu para as pessoas não acharem que você está lá para roubar ou qualquer coisa assim e evitar ser violentado, né? E aí, como o jornal trazia na notícia que era só um homem negro, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, quem será que foi? E nas imagens não dava para ver direito quem era a pessoa. Então, meu coração ele acelerou de um tanto que eu falei assim, gente, liguei para os meus amigos e tal, tipo, e aí? Você só no supermercado? Você está em casa? Não vai. Pede para entregar, sabe? Com medo desse lugar. E eu lembro que eu tomei coragem, mesmo diante do medo da Covid, de toda a situação que a gente estava passando, eu falei, não, eu vou no protesto. É importante protestar, eu vou. E foi muito... Precisa um ato de coragem, né? E um despreendimento para fazer essas coisas assim. É bem você estar andando no limiar que vai para além da margem do território, sabe? Não é uma margem como da pista, mas que também pode ser, né? Esse lugar do limiar entre a vida e a morte, você tem que ter um despreendimento e uma coragem muito grande de vida, eu acho, assim, sabe? E vida que eu falo não é nesse nosso plano terrestre, é o entendimento de vida num plano espiritual. Para você fazer isso sem tremer, sabe? Esse despreendimento é um despreendimento que você se torna inabalável, assim. É algo que só a fé mesmo, de quem tem muita fé, sustenta. E aí a gente pode até ir no cristianismo, na fé daquelas pessoas que ficavam tocando a roupa de Cristo e se curavam, sabe? Porque eu sinto que é desse lugar. É tipo aquelas cenas que a mãe abre a boca do crocodilo para tirar o filho, e depois ela tem noção da dimensão do que ela está fazendo. Ou a outra que levantou o carro para tirar, né? Debaixo do carro, a pessoa.
é desse tipo de fé, desse tipo de desprendimento, porque daí nós fomos para lá, primeiro a gente estava no auge da Covid, e todo mundo junto, então aquela paranoia de você estar no meio da rua, sem saber se o vírus estava aí, não estava, né? Um inimigo invisível e letal, todo mundo de máscara, meio apinhado, e aí vinagre, álcool, né, para poder minimamente conviver por ali, e ao mesmo tempo o conflito com a polícia, né, que estava tocando e soltando bala de borracha para cima dos manifestantes, bomba de gás, né, correndo atrás com os cavalos, parecia uma cena de guerra. E aí eu estava com os meus amigos assim, e me doeu de um jeito, me deixa sensível, me emocionou profundamente, porque um deles era imigrante, e eu acho que aquilo acessou ele de outros lugares, sabe? Na hora que começaram a soltar as bombas, essa pessoa ela teve um ímpeto de correr e de me puxar no lugar da sobrevivência, porque era isso, sabe? É mais retinto do que eu e é um homem, entende? Então, se alguma coisa tivesse que estourar em cima de alguém, seria nele. E ele precisava, desesperadoramente, sobreviver, né? E em detrimento tinha uma outra colega assim, que estava lá, vamos ficar mais perto, vamos chegar mais perto. E aí alguém precisou chamar a atenção dela, tipo, olha, você não está sozinha, sabe? Você não está sozinha. E não pense que não vai sobrar para você, sabe? Então não é só sobre você, é sobre todos, estamos juntos, né? Porque eu acho que na hora em que essas coisas estão acontecendo, rola uma motivação, uma sensação de irmandade, uma coisa de estamos juntos, mas também rola um surto coletivo. E aí, nesse surto coletivo, cada um tem uma forma de reagir, né? Tem gente que paralisa, tem gente que corre, tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que voa para cima, entendeu? Tipo um kamikaze. São muitas reações. E aí a gente precisa, de fato, independente do contexto, estar sereno. Isso é uma sabedoria para a vida, independente da situação e contexto, para poder tomar a melhor decisão, né? Diante daquilo que se apresenta, assim. Eu estava lá nesse dia, eu também estava lá, e eu lembro que isso que tu narrou, assim, de muitas pessoas reagindo àquela situação, né, de maneiras diferentes, assim, para mim é bem viva, assim, na memória. Mas eu lembro também, assim, de um lugar, assim, de muito desamparo, assim, porque a morte do Beto, além de desolar, deixou a gente num lugar, assim, de constatação, porque já estava acontecendo, né, o governo do Bolsonaro, a pandemia, então já tinham vários eventos, assim, de muita morte, né? E aí a morte do Beto também meio que vem e diz assim, realmente estamos nesse momento de muitas perdas, muita dor, né? Então, e vem para mostrar também que, como tu disse, assim, não é só sobre você, né? Então, não é só sobre a doença, a pandemia, o vírus, não é só sobre uma política de extermínio, mas é também sobre um projeto de sistema, de governo, de mundo, né? Que vem secularmente destruindo, matando, assassinando a vida de pessoas negras, né? Então, mostra que não é só sobre, né, só sobre uma coisa, não é só sobre esse momento presente que estava sendo vivido, né? Mais coisas precisavam ser faladas, pensadas, né? E, e eu lembro bem forte, assim, porque aí se sucederam algumas manifestações em seguida, né? Então foi o primeiro dia que muitas pessoas foram e depois outros dias também teve a manifestação. Mas eu senti isso muito forte, assim, do quanto havia, assim, uma, uma energia, assim, muito conflituosa, assim, né? E ao mesmo tempo o quanto aquilo tocou, assim, a quem tocou muito, né?
E aí, pensando no na nossa conversa que tu traz, assim, porque eu não lembrava, Lô, que tinha acontecido no dia 20. Não lembrava que isso tinha acontecido no dia 20. E o quanto isso, o quanto isso diz muito, como tu estava dizendo, né? O quanto, ao mesmo tempo, né, que existe um projeto colonial que a população negra resiste, o quanto ele ainda persiste, né? Exato. Porque não me parece assim ser tão coincidentemente, né, que é dia 20, né? Acho que tem aí também um rastro desse projeto colonial ainda muito eficiente, né? E eu fico pensando com relação a isso, o poder que a arte tem nessa política e no ativismo mesmo de uma transgressão e de uma transformação, que é o que o texto traz a todo instante, não só os cruzos, mas as transgressões, né? Como transgredir, transgredir para mover, para mudar, né? Para modificar o que tá, o que vem, né? O que acontece. E daí a gente pega uma outra pessoa que é muito interessante, que é Eduardo Oliveira, e ele vai falar da filosofia da ancestralidade, e ele traz uma coisa que é muito legal, que eu acho que dialoga com, potencializa a arte, e talvez por isso a arte e a educação sejam tão atacadas, porque a gente sempre fala, né, conhecimento é poder, mas parece que a gente às vezes não tem real consciência dessa máxima. E aí a gente fala que a arte, ela transforma, mas às vezes a gente também perde, eu acho, que a dimensão do quanto que ela pode, de fato, transformar e impactar. E aí, quando eu falo arte, eu falo todas as suas formas de pertencimento, né, de acontecimento, assim, que vem na música, na escrita, que vem na dança, nas artes do corpo, em geral, no teatro, nas artes visuais, e a gente passa pelo cinema e por todas as manifestações mesmo, artísticas, de maneira geral, como elas podem, de fato, transformar, impactar, modificar, né? E como elas servem, assim, enquanto um alicerce mesmo para esse ativismo. E aí eu falo do Eduardo Oliveira, porque o livro ele está falando de descolonizar, e os vídeos que a gente assiste se fala muito de descolonizar, e eu estava numa palestra com a Oyeyumi Oyeronke, que fala sobre a invenção do gênero, né, no povo Yorubá, e ela faz uma crítica, assim, ela fala, agora é tudo descolonizar, mas ela convoca Nego Bispo, né, e ela fala que quanto mais a gente fala em descolonizar, quanto mais a gente reafirma, de certa maneira, a colonização, porque as palavras têm poder, né? E aí eu começo a pensar nessa cosmologia, nessa cosmopercepção mesmo, africana e ameríndia, né? Que tudo está imbricado, e a gente sabe disso, mas é que viver no Ocidente é tão complexo às vezes, porque ele vai, né? Ele vai formatando, vai colocando em caixinhas, e aí quando a gente vê, a gente está doido para sair da caixinha, mas a gente já está dentro de outra caixinha, nem percebeu que está ali, né? E a palavra ela tem muito poder, a palavra ela é carregada de axé, né? O pensamento, se o nosso pensamento tem poder, imagina a palavra, né? Tem um ditado popular que fala, uma vez que você pare essa palavra para o mundo, já não é mais sua, é do mundo, e não há controle, né? Então, a gente precisa, de fato, ter uma responsabilidade com aquilo que pensa e que fala muito grande, e nutrir, né, a nossa fala, semear mesmo. Então, as palavras, elas são como sementes que a gente vai plantando no universo,
para ver se elas brotam. São ideias, né? Germinantes. E é muito interessante pensar nisso, porque a gente fala muito desse lugar do silenciamento e da invisibilidade, e que é importante, extremamente importante, mas o silêncio ele também é fala, e ele também fala muito, né? Então, da gente também, num contramovimento, praticar esse silêncio e essa escuta, né? Porque não há diálogo sem escuta. E às vezes a gente está falando, mas falta escuta, né? Se o outro não estiver me ouvindo, oi Ana Paula, tudo bem? Olá, tudo? Se o outro não estiver me ouvindo, não tem diálogo, né? Então não é só sobre falar de fato, mas sobre ouvir. E aí eu sinto que são dois movimentos opostos e complementares ao mesmo tempo, porque a fala é uma ação, ela vai, né? E a escuta é uma recepção, ela é mais passiva, né? E é como se fosse a água do mar. O Yeumi estava falando sobre a água e Oxum como a nossa mais velha, o nosso ancestral mais velho, que é a água, né? Todos nós viemos da água, assim, todos nós. E aí eu fico pensando nesse movimento do mar mesmo, de avanço e de recuo, de avanço e de recuo, no movimento dos rios e das águas, e, e nessa sabedoria, né? Que está faltando para nós, porque a gente está parecendo uma corredeira aqui, ó. Falta o recuo, né? Falta pausa, falta ralentar esse nosso tempo, falta andar contra o relógio, né? Para poder escutar, para poder ver, para poder perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Isso por si só já seria transgredir o sistema, né? Que nos convida a estar alienantemente num processo de fazeção, de produção, de conteúdização e tantas coisas. Às vezes só parar, né? O exercício do ócio já é extremamente transgressor no sistema, né? Lô, querida, eu falava ontem exatamente sobre isso com a Bruna. Muito curioso como a gente se conecta mesmo estando longe. A gente estava falando justamente sobre isso, Lô, e aí eu queria muito te ouvir, já que, né, também te trouxe, né, e o quanto o Rufino, como tu mesma disse, né, traz a todo momento da arte como poder de transformação e, né, e de revisão, enfim, de todos esses efeitos do projeto colonial. Queria muito que tu contasse um pouco da tua arte, Lô. Como é que tu tem encontrado essas brechas aí, né? Como o próprio Rufino chama, né? As brechas, as arestas, né? Esses cruzes aí que permitem transgredir. Conta pra gente. Então, aí a gente volta para a água, né? Porque a água também é memória, também é afeto. E eu trabalho com o corpo, minha maior ferramenta, assim, trabalho com vídeo, com imagem, com fotografia, mas tudo passando pelo corpo, né? E o corpo, ele expressa e ele é resultado das nossas emoções, dos nossos afetos, né? A forma como a gente se relaciona e age também, né? É produto, é resultado disso, assim. Então, eu construí toda uma carreira durante um tempo dançando break e dentro das linguagens do hip hop, das danças urbanas, hip hop freestyle, house, vogue, wag, estudando essas linguagens, né, diaspóricas norte-americanas. E para mim era um lugar muito incrível, porque ali eu conseguia condensar toda uma revolta que passava por mim, um excesso de energia também, muita energia, mas também uma sensação
que eu acho que a gente busca na nossa vida, que é de liberdade e passabilidade. E aí entender quem tem essa liberdade e quem não tem. Então, a dança, nesse lugar, ela é completamente transgressora e libertária, né? Porque a pessoa que tem um ato de coragem, isso é muito limiar, é andar à margem e na margem, né? Tem um ato de dançar, se coloca, se propõe a dançar, ela é muito transgressora, né? Porque a sociedade que a gente vive, ela nos convida a paralisar o corpo, né? A não mover, a não mexer, a não sentir. Tudo é inadequado, tudo não pode, tudo não dá, né? Tudo é um lugar cheio de estereótipos, né? E de culpa, né? Muita culpa vinda, inclusive, por uma construção ideológica cristã para controle dos nossos corpos, né? Então, se mexe de tal jeito, é puta. Se faz assim, assado, né? É uma pessoa sem virtude, né? E aí a gente tem até aquele bela recatada e do lar, né? Então, são paradoxos e são lugares que a gente acaba vivenciando na sociedade. E é muito doido porque a gente lê muito e luta muito por esse lugar de transgressão e de liberdade, mas muitas vezes isso não vai para o corpo, isso fica no intelecto, né? Que, que é o que o Eduardo Oliveira, lá atrás, e aí a gente vai fazendo essas encruzilhadas e essas voltas nas espirais, jogando a pedra lá atrás, no pássaro que a gente, né, matou, para citar Sodré, ele fala de uma descolonização dos afetos. E aí eu penso na Oiumi, quando ela traz Oxum e traz a água, sabe? Como está tudo interligado, sabe? A gente precisa, mais do que descolonizar o pensamento, descolonizar os afetos, porque é nesse afeto, é nessa subjetividade que a gente acaba produzindo e reproduzindo esses comportamentos preconceituosos e racistas. Por mais que a gente tenha um pensamento e uma vontade de não ser, muitas vezes, né? Mas a gente carrega e acaba sendo por conta disso, porque ainda não conseguiu chegar nesse plano dos afetos e descolonizar ele nesse lugar. E eu penso que dançar é uma excelente forma de mover essas emoções. É, de fato, um ato de coragem, de você poder olhar para si, se ver e se encontrar, e dialogar consigo. Na dança, a gente geralmente fala que não é terapia, mas é terapêutico. Mexer o corpo é terapêutico. É terapêutico porque você se abre para sentir emoções, sabe? Eu gosto disso aqui, eu não gosto, tal coisa me incomoda, tal movimento me desafia, né? Tipo, poxa, tá todo mundo indo para a esquerda, eu tô indo para a direita. Por quê? Peraí, mas isso é muito rápido para mim. Então, é um lugar que move mesmo, que movimenta. E, às vezes, muito do nosso conhecimento, ele é formulado pelos sentidos e pelo sentir, né? A gente está tão acostumado com essa coisa do mental que a gente nem se dá tempo para sentir e para produzir conhecimento a partir desses sentidos, sabe? Tipo, caramba, aquilo ali mexeu comigo, não sei por quê. Tudo bem, só sente, sabe? Ai, deu vontade de chorar, chora, sabe? Deixa. Tem algo ali que estava represado e que precisa sair, que te acessou uma memória, um lugar. Que é a água, né? Deixa aí. Te acessou o fogo, né? Aquela energia que movimenta, te traz raiva, ação, movimento. Como é que eu pego tudo isso para colocar em paralelo e semelhança nos outros campos, né? E aí a minha pesquisa com o meu corpo, com a minha dança, em busca dessa grande liberdade, me ajuda muito nisso. O break ele é muito revolucionário nesse sentido, ele é extremamente transgressor nesse sentido. É um lugar que, de fato, não é terapia, mas é extremamente terapêutico, porque ele tem movimentos que exigem muita energia, que exigem
um posicionamento, uma ação perante o outro, mas que se remete também perante a vida. Ele exige um pensamento e uma ginga, né, para você poder se posicionar. Ele brinca com as ilusões, então, quer dizer, uma situação está dada, né, e muitas vezes a gente vive num contexto em que o não é garantido, mas como é que eu vou atrás desse sim? Por esse caminho aqui me fecharam a rota, como é que eu crio outra? Porque Exu é isso. Exu, ele fala disso. A encruzilhada é isso. É esse grande locus de criação, de produção do possível, do impossível, do super incrível de acontecer, sabe? Do super incrível. Ele tanto vai como ele vem, né? Ele de fato não é uma cruz simplesmente, ele é o próprio círculo, ele não tem início, ele também não tem fim. Ele é ponto de encontro, mas ele é ponto de partida também, né? Ele sempre te oferece uma terceira via. Então não é sim ou não, é sim e não. É tudo, sabe? É o masculino, o feminino e a terceira possibilidade, a quarta, a quinta, que é a própria criação. E aí é muito doido a gente ficar pensando em Exu enquanto diabo e não enquanto divino, porque ele é a própria manifestação do milagre da criação. Você cria, sabe? E não tem coisa mais potente e divina do que o ato de criar, que é Deus, porque nós surgimos assim, nós viemos dessa máxima. Então, quando a gente para, de fato, para filosofar a partir dessas outras perspectivas, né, e se propõe a transgredir do plano dos afetos, entendendo que o nosso corpo ele é recheado disso, é revolucionário, né? E talvez por isso se exista tanto mecanismo de controle do corpo, de controle das nossas ações, de controle do movimento, que é Exu. Aí ele é demonizado, né? Porque você pensar nisso é libertador. Você pensar a partir dessa perspectiva é revolucionário, né? E é muito potente. Talvez por isso tanto medo, né? De nós, no sentido de Malcolm X, ele traz isso, né? Tem um discurso dele que ele chega na multidão e fala para as pessoas repetirem com ele: eu sou um revolucionário. E aí ele manda as pessoas irem falando que elas são revolucionárias, que é mais ou menos a mesma ideia do Haiti, quando eles ganham e se libertam da descolonização, que é tão forte e tão potente, que é um marco para a história do mundo, eles ganham a partir dessa perspectiva: eu sou a revolução, eu sou um revolucionário. E nós, cada um de nós, somos a própria revolução. Cada um de nós somos um revolucionário em potencial. Não num lugar de uma grandiosidade desse universo capitalista, que é arrogante e prepotente, de querer mudar o mundo inteiro, né? Mas entendendo que essa revolução, para atingir o mundo inteiro, ela primeiro precisa acontecer na gente. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. É o ato de fé. Dentro do cristianismo, é aquela ideia dos judeus fugindo do Egito e o Mar Vermelho se abrindo. Isso é o próprio ato de fé, você tem que crer. O mar, na verdade, ele não abriu, você que foi, você foi. E pelo seu ato de fé, você se salvou. É metafórico, né? É um aforismo. A gente tem que aprender a pensar nessas perspectivas. Isso né, é ser revolucionário, é quando você, num ato de coragem, se permite transgredir um sistema, se dá essa voz de liberdade, né? Se permitir ser, e não ser para corromper ou transpor o limite dos outros, sabe? Mas os seus da sua própria liberdade. Então, quando você dança, você se conecta com você conhece sobre você, né? Você não só se conecta, mas você também é passível de conectar o outro a partir das suas próprias emoções. Quando você faz isso de dentro para fora,
a gente se emociona. E não precisa ser um grande bailarino, nem um grande dançarino, porque a gente se emociona como uma criança dançando. É tão verdadeiro o que ela faz, quando ela está dançando ali aquela musiquinha, que toca ela, que a gente vai junto, a gente acha lindo, né? Porque é de verdade. E não é besta, né? Ela está nos acessando. Ela, naquele ato revolucionário, transgressor dela, de dançar ali aquela musiquinha, que às vezes ela nem entende o que está tocando na música, ela já transgride a nós mesmos, que a gente acha bonitinho, a gente vai dançar junto, a gente se emociona, né? Ela embala, ela consegue contagiar. Olha como isso é potente, sabe? Potente de várias maneiras, assim. Mas aí também, eu acho que é pensar em tudo isso, nada, nada é 100% bom e nada é 100% ruim, digamos assim, né? São formas de lidar com aquela ferramenta, com aquele material. Então, ao mesmo tempo que a dança tem esse poder libertador, ela muitas vezes acaba sendo, infelizmente, utilizada no contrário, né? Se dita tanta regra, tanta técnica, tanta forma, que você acaba dizendo, eu não sei dançar, dança não é para mim. Né? Eu não tenho ritmo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E ela acaba, em vez de se tornar um objeto libertador, ela se torna um objeto ditador, né? E aí a gente precisa ter sabedoria mesmo para entender essas ferramentas e esses materiais, porque a escrita também é libertadora, mas ela também pode ser ditadora e condicionadora de pensamento, de formas, de maneiras, né? A comunicação de forma geral, assim. Então, o Break, ele me ensinou muito sobre isso, sobre como transgredir e analisar a sociedade. E, a partir dele, eu fui em busca da minha formação política, ideológica, a partir dessa cosmopercepção afro-referenciada, ameríndia, da minha religião, que hoje em dia eu sou sou filha de Ifá, e também de pensar a arte enquanto potência para estar refletindo e estar movendo mundos, né? Nós somos universos. Então, mover esse mundo como essa grande encruzilhada que é Exu, fazendo esses assentamentos, plantando essas sementes de ideias germinantes, prósperas, né? Confraternizando, trocando energias, esses xirês, que são esses terreiros, essas festas, que a gente vivencia dentro desses espaços. É Lô, isso. tem uma... Ai, Lô, é muito, muito lindo te ouvir, mesmo, assim, muito, muito tocante te ouvir. E como tu disse, né, como a gente conversou no início, né, Lô, falar sobre isso acessa um montão de coisa, assim, que a gente precisa parar, a gente precisa mover, a gente precisa organizar, né? Então, são muitos movimentos que essa tua fala colocam, né? Mas eu queria aproveitar tudo isso e ler um trechinho do capítulo que a gente está aqui hoje conversando, porque ele vai falar muito sobre isso que tu falou. E aí o Rufino, ele diz assim: o que é o novo mundo? Projeto de civilidade construído a sangue, suor e espoliação? Dissecação do vivo? Selva de pedra? Coluna de ruínas que se erguem até o céu, paralisando anjos e empilhando gente? Meus camaradinhas, as marafundas de outrora continuam a nos embaraçar, porém firmemos nossas intenções. Nossos caminhos se inscrevem como possibilidades. Nos lancemos no poder da espiral do tempo que nos transmuta e renova entre a resiliência e a transgressão. Nossas pedras encarnam sabedorias ancestrais, nossos corpos são como pedaços de angi. Nossos movimentos encantam aquilo que cruzamos. É hora de escarafunchar o miúdo, se lançar na escuta das ciências dos tidos como não humanos, ou seja,
daqueles que foram subtraídos da nossa história. E aí ele tem um outro trecho lindo, né? E aí tem um outro trecho que ele diz assim, que eu acho bem bonito também, que ele diz: terreiro é o mundo reinventado a partir do que ritualizamos nele. E aí eu queria muito, te ouvindo, Lu, eu queria, se tu achar uma boa ideia também, a Ana também, eu queria muito mostrar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana numa aula minha. Eu tenho um aluno que ele é muito quieto, assim, ele quase não fala, e quando ele fala muito, né? Então tem essa coisa da disciplina da escola, né? Do controle do corpo, né? Ele é um pouco disperso, assim, para aquilo que é propriamente o conteúdo da aula. Mas aconteceu isso essa semana que eu quero mostrar para vocês. Posso? É um minutinho só. Vou mostrar para vocês. Como também mais um exemplo disso que a gente estava conversando junto com a Lô. Deixa eu só pegar aqui. Espera aí. Um minuto. Aqui. Aqui. Compartilhar a tela. Espera aí. O meu computador já está pedindo socorro. Aqui. 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 Peraí, só um minuto. Compartilhar a tela. Ativar aqui o som. Aqui. Uau! Vocês viram? E isso, assim, foi tão lindo, assim, porque ele trouxe o tambor e ele disse assim, senhor, eu queria muito tocar. Eu disse, claro, Carlos, né? O nome dele é Carlos. Eu disse, claro. E aí, nisso, ele chamou o Diego, que é esse que está do lado dele, o meu outro aluno, e os dois tocaram. E, assim, para mim foi muito emocionante. Até teve uma hora que eles olharam assim para mim, eu estava com os olhos cheios de lágrimas, assim, e eles não entenderam muito bem, né, aquela coisa. Mas é que para mim é muito forte, assim, né, várias coisas, né, o quanto ali está sendo agenciado um saber, o quanto ele é sujeito desse saber, o quanto ele se sente num espaço seguro para compartilhar um saber, uma tecnologia ancestral. E aí teve até um momento que ele disse assim, Sora, eu queria muito cantar um ponto, mas eu só posso cantar uma vez, tudo bem? Eu disse, sim, tudo bem. Então ele super, assim, conhecedor, né, desse conhecimento e respeitoso aos seus ancestrais. E tudo... E ele disse, né, Sora, eu toco desde muito pequeno. E aí eu perguntei para ele, disse, Carlos, a gente já estudou isso antes, porque a gente dedicou um momento do ano a estudar vários itãs, os orixás e tal. E aí eu perguntei para ele, por que tu não me contou antes, né, da tua proximidade e tal? Senhora, porque eu estava vendo também como fazer isso, né? Então ele também estava construindo esse vínculo comigo e com os colegas, né? Então eu achei assim de uma beleza assim profunda e o quanto, na verdade, esse novo mundo, né, que a Lou estava falando, né, que é preciso de mais atenção, mais escuta, né, um outro ritmo, o reconhecimento do corpo como uma tecnologia tão potente, né?
que a dança faz isso, a música faz isso, a capoeira, a Ana é capoeirista, que produzem, né, esses conhecimentos, né, o quanto a gente precisa, né, precisa estar atento, né, acho que eu ia dizer estudar, perceber, mas acho que mais do que isso a gente precisa estar atento, né, porque eles também têm uma outra dinâmica, tem uma outra linguagem, tem uma outra relação entre os sujeitos, né, e como a Lou falou, por isso que me emociona também, né, é preciso tempo. Às vezes tem que parar para observar, tem que parar e abrir esse espaço, né? Às vezes tem que olhar para o céu e entender isso como um momento de aprendizado, né? Olhar as águas e perceber esse aprendizado nas águas, né? E como a Lou traz, né? Isso é necessário e isso é revolucionário. E aí o Carlos, né? Esse menino que está sempre assim pulando ou muito quieto, né? Que para essa instituição escolar que quer controlar os corpos, né, ele é o aluno deslocado e ali centralizado, né? Então ele está no meio da sala com o seu tambor, com a sua ancestralidade, com o seu conhecimento muito certo, muito confiante, né? E isso eu acho muito, muito potente, né? E o livro do Rufino nos ajuda a pensar nisso, ouvir a Lô, então, ajuda, tá na capoeira ajuda, né? Então, o quanto isso é potente. Que bom estar aqui com vocês, fico muito feliz. Produzir o conhecimento a partir do corpo, né? É ler, e aí eu jogo no corpo. Parece que não é nada às vezes, parece que é besteira, né? Mas vai sendo assentado num outro tempo, num outro momento. Agora, bacana e interessante é que quando assenta, assenta, não tem quem tire, né? Tá ali, acabou, assim, é um conhecimento que você leva, né? Para sua ancestralidade também, assim, para você ser ancestralidade depois de outros, né? Porque hoje a gente fala dos nossos, mas nós seremos ancestralidade de alguém. E aí, que ancestralidade é essa que eu estou construindo também para o próximo, né? Esse garoto tocando me tocou muito, o Carlos. É Carlos? Incrível, porque ele está num momento de êxtase ali, né? Numa felicidade tão profunda, completamente conectado com o que ele está fazendo, assim, sabe? É um desprendimento e uma doação para as pessoas, um ápice, um pico de alegria, assim, sabe? Fazendo várias viradas mesmo, que são muito complexas, assim, né? E é muito bonito, assim, ele também tem muita sorte de ter você como professora, né? Para olhar para isso, é a verdade, e reconhecer nisso uma produção de conhecimento e saber. E ter um aliado, né, contigo, assim. A fala dele é muito sábia nesse sentido e ao mesmo tempo, é muito linda e é muito triste, porque se ele estava te namorando para entender que horas podia trazer ou deixar de trazer, é porque outros professores, talvez, fossem reprimi-lo e não fossem deixar com que isso acontecesse, ele fosse sofrer uma violência. Então, é estratégico, é a ginga, né? E aí, que bom ter você e ter em você uma pessoa que está proporcionando essa educação diferenciada para ele, assim. Com certeza você vai ser uma professora que ele vai se lembrar quando ele crescer. Tive uma professora uma vez que me deixou tocar um tambor e foi revolucionária. E é muito bom, né? Tem coisas na nossa profissão que não pagam, essa é uma delas. É isso. Que presente, hein, Cami? Presente de final de ano aí. Passou Muito! Mas o que te sentindo, vendo se eu posso, será que eu posso? Será que dá? Será que dá? Será que, né? Mas E sabe, aí, Ana, que bom que tu tá aqui também, Ana, porque assim, eu lembrei dele porque eu aprendo com vocês essa ginga. É um pouco disso que eu queria contar, né? Então, eu fico muito verdadeiramente agradecida, assim, Lou, tu não faz ideia o quanto as coisas que tu disse estão conectadas com o que eu e a Bruna estava conversando ontem, assim, é muito curioso, ontem. Mas assim, o quanto esses espaços assim vão sendo construídos, porque a gente está pensando junto, assim, sabe? Eu aprendo a ginga com a Ana na capoeira, eu aprendo a ancestralidade com a Lou, eu aprendo
essa ginga com o Carlos, né, namorando esse espaço, né, de pertencimento. Então, eu fico realmente emocionada por isso, assim, e agradecida, profundamente agradecida pela Lou disponibilizar o tempo dela, de estar aqui conversando com a gente, trazendo um conhecimento tão bonito e tão profundo, né, Lou, como tu sempre, e Fada Milari sempre é, né? Então, te agradeço muito profundamente, muito pelo teu tempo, pela tua pesquisa, pelo teu trabalho, Lou, fico muito feliz que tu esteja aqui. Queria agradecer, então. Ana quer falar? Pois, não deu para pegar o início da tua fala, né? Que eu estava em outra atividade. E aí, bem quando estava falando da fala, da escuta, tá o maior conflito aqui entre crianças. Tá feio o negócio, não foi fácil. Se entenderam no final, mas né, a comunicação é uma coisa difícil. Eita! É difícil. E tem tudo isso, né, que, comentando assim, que tu falou das escutas e das falas, né? Existe o fluxo da água, mas existe também, e eu fico muito, aprendo com vocês, né, e aprendo em outros espaços, do grito também, né, da raiva, da necessidade da raiva para transformar. Então, eu tenho esses dois momentos que a gente sofre violência todo tempo, né? O Carlos não se abre porque, com certeza, ele tem receio de que vai se machucar de alguma forma, senão ele já teria trazido esse tambor maravilhoso. Ou a escola já teria aberto esse espaço, né? Como é que não teve esse link, assim, que é muito forte. É muito forte, é tão forte, que a sociedade tem medo. Por isso que ela fecha, né? É medo. O racismo é medo. A branquitude tem medo, porque é muita força, é muita potência. E aí, tá, mas voltando às falas e às escutas, quando a gente pensa da mulher falar e calar, às vezes me dá uma certa agonia, tá? Porque a gente lembra tantas opressões, tantas violências, né? A gente está falando das culturas populares também na capoeira, tem muito isso, assim, eu fico imersa, né, nessas violências machistas, assim, e como é necessário a gente falar em conjunto, né? Como é necessário esse momento, assim. E o corpo fala, o nosso corpo na capoeira, ele é oprimido também, enquanto corpo feminino, né, corpo de mulheres, as várias mulheres, ele costuma ser oprimido, e aí recebe muita violência, e às vezes a gente responde que violência também, então vai criando um espaço que não é o que se quer. Mas, enfim, já divaguei aqui. Mas é isso também, né? É importante a gente ter voz e não ser silenciado, né? E é importante o exercício da escuta. E aí, quando eu trago a escuta, não é a gente escutar mais, se silenciar mais para escutar mais, sabe? É a gente conseguir achar o equilíbrio, que não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. Por isso que eu trouxe a água, esse momento do avanço, e daqui a pouco dá uma recuada e avança e tal, faz parte do diálogo mesmo. Eu falo agora, alguém me escuta, daqui a pouco eu silencio, e aí eu escuto o outro. Se eu de fato não escutar o que vocês estão falando, não existe diálogo, existe monólogo ainda assim, né? É aquele, vou esperar a pessoa terminar de falar porque eu quero falar tal coisa e tal. Pô, nem aproveitou o que a outra pessoa tá trazendo e coisa e tal, e é nesse sentido, assim, de silenciar e de escutar. De escutar também com outras partes do corpo e de outras formas, né? Porque o Carlos ali, ele está falando com o tambor, ele está trazendo todo um dialeto, escutar aquilo ali, não só com o ouvido, mas também se permitir em algum momento escutar isso com o corpo, deixar, sabe, fechar os olhos e sentir a vibração disso no seu corpo, como isso altera, como isso mexe, quais são as emoções, as sensações que trazem, dançar isso é transgressor, né, e é libertador também, né, revolucionário, assim. Porque tu traz nesse ambiente que é harmônico. É harmônico o falar e o escutar. Quando só um lado está
preponderando, há uma opressão, de certa forma, né? A desarmonia. Total. Tu vai dançar, Total. tu vai te permitir quando tu tem esse espaço seguro de harmonia, e empático também, né? Ele só trouxe Como essa criar esse possibilidade que tem uma empatia ali, tem um espaço seguro. E como criar esse espaço também, né? Como é que a gente cria esse espaço? Como é que a gente reivindica isso, né? Que é a luta. Quando eu fazia os projetos na Fora da Ásia, era um pouco disso, né, Camis? Bora, mas eu não sei, vamos, todo mundo sabe, não sei. E é isso também, são escolhas, cada um tem. A gente falou aqui tanto de tempo, né? Exu também é pai do tempo, né? Tempo é rei, né? Digamos assim, é uma dos seus recortes, digamos, o tempo e o espaço, né? Não é só a pessoa que abre e fecha as coisas, mas ele também trabalha, opera nessa ordem que não é linear necessariamente. E as coisas, elas têm um tempo também, né? A gente tem um tempo de ser, de viver. Eu queria agradecer muito, Camis. Queria agradecer muito, Ana. É bom ver você aqui mesmo, saudade de todo mundo daí. Lô, a gente Espero, que agradece. espero poder, de fato, conseguir verba, recurso financeiro para poder compartilhar isso corporalmente em atividades e dinâmicas aí no Sul, em breve, se Deus quiser. E Lô, gratidão pelo convite. a gente que agradece muito, muito, muito. A gente vai disponibilizar lá no YouTube para quem quiser ver depois. Essa linda fala da Lô, da Ifada Milari. E a gente sempre tá juntas, Lô. Longe ou perto, a gente sempre vai estar juntas. Ana, um grande, grande beijo. Lô, um grande beijo. Um bom descanso para vocês. Obrigada, gurias. Até a próxima. E apareça pela telinha, Lô. Se não vier presencial, tem que aparecer pela telinha mais para a gente se ver. Oh, né? Matar saudade. Grande beijo. Beijo. Beijo.